Vamos nessa. Meu nome é William Leal, eu sou responsável pelo marketing da Cristiane Diniz, que está aqui comigo hoje. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre militares temporários e sobre limite de idade para militares temporários. Cristiane, antes de mais nada, o que é um militar temporário? Sim, um militar temporário é um militar que não segue uma carreira, né? Na aeronáutica existem duas categorias de militar, de carreira e militar temporário. O militar de carreira é um militar que cumpre, hoje com a mudança da lei, ele cumpre 35 anos e depois ele vai para a reserva remunerada, né? Então vamos dizer, ele se aposenta, né, entre aspas, se chama reserva, e ele recebe uma remuneração, então ele tem uma carreira. O militar temporário, ele é um militar voluntário, ele é voluntário para prestar o serviço militar por um período de tempo, né, por um tempo determinado, que no caso são 8 anos. Né? Então, o militar temporário, ele entra para prestar um serviço militar dentro de uma especialidade, né? Existem várias especialidades. Existe o militar temporário para oficial e para sargento. Né? Para oficial, ele entra para exercer a sua especialidade. Por exemplo, existe a especialidade de psicologia, de contador, administração, enfermagem, e Engenharia várias também? outras. Engenharia. É interessante essa parte. Sim, engenharia, existe direito, então existe assim em várias especialidades de nível superior. E o militar temporário sargento, né, do quadro de sargento temporário, eles entram para servir, para prestar o serviço militar, exercendo a sua especialidade, né, técnica de nível médio. Aí tem técnico de enfermagem, técnico de contabilidade, técnico de administração, técnico de informática e dentre outras. Perfeito, perfeito. Deu para entender bastante. Pode ser um tema novo para muitas pessoas. Lembrando que o militar que está servindo por obrigação, que completou 18 anos, não é este militar. O serviço militar obrigatório é um outro militar que também é temporário, não é isso? Isso mesmo. O serviço militar obrigatório, né, é também um tipo de serviço militar temporário, só que de uma maneira diferenciada, né, de acordo com a Constituição. Todo homem, ao completar 18 anos, ele tem a obrigação de prestar o serviço militar por 11 meses. Então, o serviço militar obrigatório é diferente do militar temporário que a gente mencionou, porque o militar obrigatório, ele tem a obrigação de prestar aquele serviço por 11 meses. Ele até pode permanecer, ele pode requerer a prorrogação, e se a administração entender que pode, assim, proceder, ela prorroga o tempo dele por até aproximadamente 4 anos. Mas isso Perfeito. depende da administração. E se esses 4 anos acontecerem mesmo assim, se ele quiser carreira militar ou entrar como um técnico militar, é um concurso à parte, né? Isso, é um concurso à parte. As Forças Armadas também, elas são constituídas de quadros, né? Existem vários quadros. Existe o quadro de engenharia, como você mencionou, que é diferente desse quadro temporário. É um quadro de carreira só de engenheiros. Existe o quadro de médico, existe o quadro de suboficiais e sargentos, né, que são a nível técnico. Então, esses militares do serviço militar obrigatório, se quiserem ingressar nesses quadros de carreira, eles precisam fazer concurso público. Perfeito, perfeito. Quanto ao limite de idade, a gente sabe que o militar temporário ele leva esse nome justamente porque não é carreira, conforme você mesma explicou. Mas quando que se dá o limite de idade hoje, do jeito que a lei está hoje? Até 2019 não existia a Lei 13.954. Ela foi editada no final de 2019, no mês de dezembro. Até então, não existia limite de idade para militar temporário.
o que existia, né, e o que as Forças Armadas se baseavam é na Lei do Serviço Militar. As Forças Armadas, elas sempre se basearam no limite de idade para os militares temporários nessa lei, né, na Lei do Serviço Militar. Porque essa lei diz que o cidadão que completar 18 anos tem que prestar o serviço militar obrigatório. Então, aí a lei fala assim, que o serviço militar obrigatório é para o cidadão que completar 18 anos e subsiste até 45 anos. Então, as Forças Armadas, até a edição da lei de 2019, eles começaram a limitar o militar temporário na questão de idade, se baseando nessa lei. Então, Cristiane, sobre os militares temporários, agora eu quero saber do limite de idade, né? Porque a gente tem o limite de idade para entrar no exército e a gente tem o limite de idade para permanecer quando você é um militar temporário, né? Isso. Essa questão de limite de idade, desde 2014, mais ou menos, ela começou a gerar bastante ação judicial. Por quê? Porque de 2014 para cá sempre teve a convocação de militares que eram voluntários para prestar o serviço militar, sempre existiu. Mas aumentou, né, esse número de um tempo para cá, precisamente de 2014, as Forças Armadas começaram a oferecer, a disponibilizar mais concursos. Na verdade, assim, como eu falei, sempre existiu. Eu mesma, né, fui uma militar da Aeronáutica, da Força Aérea. Como tenente, eu entrei para exercer a minha profissão de direito. Eu entrei, só que na minha época era concurso. Mas de 2014 para cá, o processo seletivo ele mudou. Deixou de ser concurso público e passou a ser um processo seletivo com estudo de currículo, né? E os editais, eles não previam limite de idade para permanência. Como a gente começou falando, os militares temporários, eles são convocados para prestar o serviço militar voluntário por um período de 8 anos. E os editais, eles não estabeleciam um limite de idade. E o que aconteceu? Quando os militares atingiam 45 anos de idade, começaram a licenciar, sem que existisse nenhuma fundamentação legal, porque a Constituição Federal, no artigo 142, que trata das Forças Armadas, ela exige que exista uma lei, né, uma lei formal, que estabeleça limite de idade nas Forças Armadas. E não existia até então. Então, o que as Forças Armadas começaram a fazer? Usando a lei do serviço militar, que dizia que o militar tinha até a idade de 45 anos para cumprir o serviço militar obrigatório, fazendo uma analogia e utilizando este artigo, as Forças Armadas começaram a licenciar os militares com 45 anos. E isso começou a gerar muitas ações judiciais, porque os editais não previam esse limite de idade para permanência, tampouco existia a lei, como eu te falei. E somente em 2019, com a Lei 13.954, que, de uma forma errada, que deveria ser uma lei específica, porque a Lei 4.375, que é a Lei do Serviço Militar, ela trata do serviço militar obrigatório. E especificamente nesse artigo 5º, eu posso até ler ele aqui para você, esses 45 anos de idade era especificamente um limite de idade para a prestação do serviço militar obrigatório, e não um limite de idade de permanência do militar temporário voluntário. Mas o que aconteceu? A Lei 13.954 de 2019, ela veio alterar, né, em razão das diversas, inúmeras ações judiciais, ela veio alterar um artigo dessa lei do serviço militar, o artigo 27, para acrescentar os critérios de seleção para o quadro temporário. E aí passou de 2019 para frente, as Forças Armadas conseguiram limitar a idade para 45 anos para permanência. Então, o que aconteceu? A partir da Lei 13.954 de 2019, foi inserido vários critérios e requisitos para o quadro temporário voluntário, dentre eles o limite de idade. Então, o que aconteceu?
Agora existe idade máxima para ingresso, que é de 40 anos, e idade máxima para permanência de 45 anos. Entendi. E então, se você perceber, eu acredito assim que meio incoerente, né? Mas de uma certa forma foi definido por lei, né? Eles pegaram uma lei nova e alteraram a lei do serviço militar para poder incluir esse limite de idade de 45 anos, para poder colocar igual ao limite de idade de exercício, né, de prestação do serviço militar obrigatório. Pelo que eu entendi, meio que interpretaram errado uma lei que dava o limite até os 45 anos de idade para prestar o serviço obrigatório, e meio que interpretaram isso errado, e na hora de mexer nessa lei em 2019, que mexeram muito no Estatuto do Militar, né, uma lei que veio trazer modificações, eu entendo assim, e meio que acabou que vale para qualquer temporário, sendo que a princípio ela era para o militar temporário obrigatório, que é um militar diferente. Isso, na verdade, não é o estatuto, é a lei do serviço militar. E essa lei, se você for olhar ela inteirinha, ela é específica do militar, do serviço militar obrigatório. Embora ela já tinha esse artigo 27, que dizia assim, vou ler: os comandantes das Forças Armadas poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o serviço militar de voluntários, reservistas ou não. Isso era o texto original, antes de 2019. Embora tivesse esse artigo, né, dando a possibilidade dos comandantes das Forças Armadas aceitarem o serviço militar voluntário, essa lei todinha, ela é específica do serviço militar obrigatório, entendeu? Entendo. Então, o que a lei 13.954 veio fazer para poder regulamentar a questão do limite de idade, que gerou várias ações judiciais antes da lei e depois da lei. Eles pegaram e alteraram esse artigo 27 e acrescentaram vários parágrafos com vários critérios de ingresso, né, dentre eles o limite de idade. Aí inseriram limite de idade para ingresso, que agora é 40 anos, e limite de idade para permanência, que é de 45 anos. Sendo que antes da lei, os editais, eles estabeleciam que o limite de ingresso seria de 45 anos. Olha a incoerência. Olha, você está entendendo? Estou entendendo. Essa questão. Então, o que acontece? Em virtude dessas incoerências, foram geradas várias ações judiciais antes, e agora, mesmo com a edição da lei, não deixaram de existir ações judiciais, né? Uhum. As ações judiciais estão aí a todo momento, porque o que acontece também? Aí vem agora a questão de: eu entrei antes de 2019, e fui licenciado depois de 19 com a fundamentação da lei. Isso também tem gerado entendimentos assim divididos, né? Porque tem juízes que entendem que a lei se aplica, então as Forças Armadas estão certas de poder licenciar os militares temporários em razão de 45 anos de idade, porque já existe a lei, então está de acordo com a Constituição Federal. Existem juízes que entendem que não, que essa lei não se aplica a quem entrou antes de 2019, porque, de acordo com os princípios do direito, a lei que vigia a entrada deles, né, é a que valia. Então, como não existia lei, o edital ficou valendo, e o edital dizia que a idade máxima para ingresso era de 45 anos. Entendeu a diferença? Então, das duas formas, ainda continua gerando ação judicial. Porque, se eu entendi direito, seria inconstitucional você colocar o militar para valer a lei de agora, sendo que na época dele valia o edital porque não tinha lei. É como se você mudasse o que foi a base ali para a entrada do militar. Seria isso? Não diria incondicional, diria que existe um princípio do direito que diz que a lei que rege aquele ato é a que vale, entendeu? Então, a lei que regia o ato de ingresso deles
não era a Lei 13.954, eles entraram antes de 2019. Então, tem juízes que entendem que essa Lei 13.954 não se aplica a eles, que eles estão amparados pelo edital anterior a 2019. Entendi. E isso tem causado aos militares alguns problemas? Eu imagino que sim, porque militares, dentro dessa situação de terem entrado antes de 2019, eles têm procurado o seu apoio jurídico, né? E eu queria entender melhor, eu acho que quem vai ouvir, quem está nos ouvindo também gostaria de entender quais que são os problemas que podem ocorrer para esses militares, um ponto onde eles podem precisar de apoio jurídico, seria na saída deles prematura do serviço militar temporário, ou mesmo teria alguma relação com a reforma? O que tem, assim, o que está acarretando para esses militares? Sim, tem muitos problemas, né? Tem problemas tanto para os militares, eu entendo que para a administração também. Porque a partir do momento que a administração se empenha, né, tem gastos para fazer um processo seletivo, para poder admitir militares, mesmo que sejam voluntários, existe um processo seletivo, Perfeito. onde a finalidade desse processo seletivo é o quê? É selecionar os melhores profissionais para poder exercer o interesse público. Então, a partir do momento que existe que o militar ingressa, né, no caso, antes dessa lei, eles entravam para cumprir, bem cientes de que eles ficariam por 8 anos, eles entravam sabendo que eles iriam ficar 8 anos. E se eles foram selecionados, a gente não fala de um cidadão de baixa qualidade, né? Existe um processo seletivo. Então, é um cidadão que foi classificado, que foi incorporado, foi o melhor, vamos dizer assim, foi o melhor cidadão que apresentou a melhor qualidade para prestar aquele serviço. Então, ele entra, e aí o que acontece? Aí a administração vai e, por causa de idade, licencia esses militares. Não deixa de ser um desserviço para a administração, que vai aproveitar pouco esse cidadão, sendo que idade de 45 anos não limita ninguém de prestar o serviço militar, tá? A gente pode fazer a comparação aí vamos supor, dos oficiais, né? Um psicólogo, um tenente psicólogo, para o militar temporário, ele não pode ficar mais de 45 anos, mas ele pode ficar com mais de 50 anos se ele fosse de carreira exercendo a mesma atividade. Então, quer dizer, olha aí a incoerência, né? A incoerência está nisso. O que acontece? Dentro dessa incoerência, o que a gente consegue reverter para o militar? Existe como o militar recorrer de forma que ele possa continuar exercendo a função? Sim, existe, é o que eu te falei. Hoje o entendimento ele está bem dividido, né? Hoje, assim, depois da lei de 13.954, porque antes dela era fácil, assim, todos os juízes, todos não posso dizer todos, né? Mas, assim, era grande o número de juízes que entendiam que existia a inconstitucionalidade dessa limitação de idade. Mas depois da lei de 13.954, ainda existem juízes que entendem que essa lei não se aplica. Então pode acontecer, assim, usando o exemplo que você deu, pode acontecer que eu sou um militar médico, ou às vezes de engenharia, ou então psicólogo, psiquiatra, nesse sentido, e pode acontecer do juiz entender que eu posso continuar exercendo. Sim, até completar os 8 anos que você se propôs a prestar o serviço militar. Entendi, perfeito. Isso quer dizer que a pessoa que entrou antes de 2019 e ainda não completou 8 anos está enquadrada aqui. Isso mesmo. O militar que está nessa situação, vamos supor, ele entrou em 2018 no serviço militar temporário. Vamos supor que ele consiga o êxito em permanecer os 8 anos
que é de direito dele. Na verdade, deixa eu explicar. Não é que seja direito dele permanecer os 8 anos, porque o militar temporário, ele entra para cumprir um prazo de 12 meses. E de 12 em 12 meses ele tem um tempo prorrogado, ele requer prorrogação e a administração analisa se, de acordo com o poder discricionário, se ele permanece ou não. Então, Certo? certo. Então quer dizer que qualquer militar, ele vai entrar para o prazo de 1 ano e recorrendo assim, né? Requerendo. Ele pode requerer a prorrogação desse tempo até completar 8 anos. E ele pode requerer mesmo depois que passou o limite de idade, ele consegue fazer um requerimento. Então, isso. Deixa eu explicar também essa questão. Aí não significa que o juiz, a gente vai entrar, né? A gente entra com uma ação ordinária, pedindo, né, no caso, às vezes, a tutela antecipada, para que o militar não seja licenciado em razão do limite de idade. Em sendo deferida essa tutela antecipada, o juiz concede no seguinte termo, que o militar não seja licenciado em razão do limite de idade. Ou seja, daqui a 12 meses, quando ele precisar ser prorrogado de novo, se existir outro motivo que não o limite de idade, ele pode ser licenciado também, sim. Entendi, mas aí... Ele não pode ser licenciado por limite de idade. Perfeito, eu entendi perfeito isso. É interessante esse detalhe, né? Ele vai entrar, o militar que vai lutar lá pela possibilidade de continuar mais 1 ano, mais 12 meses, ele pode ainda ser licenciado por uma outra razão. Isso é importante de ser dito. Agora, você falou um termo interessante que eu achei, que é a tutela antecipada. Ela, se aprovada pelo juiz, ela previne que o militar continue em exercício da função dele, o militar temporário, enquanto isso é julgado, né? Isso, é uma tutela antecipada, uma medida de urgência do juiz, né? Uma medida provisória. Interessante isso. E isso já mostra muito da importância de você, como um militar temporário, procurar seus direitos, procurar um profissional como você que vai saber recorrer. Agora, isso me gerou uma outra questão. O militar temporário, ele tem direito à reforma em alguma situação e, se ele tiver direito à reforma, esse tempo que ele está dentro dessa medida de urgência, ele conta para essa reforma? Então, são duas coisas diferentes, né? A reforma, não sei se você está querendo dizer a reforma, é quando o militar ele se encontra doente, no caso, incapacitado para o trabalho militar e civil, no caso, considerado inválido, e aí ele é reformado, vamos botar entre aspas, como se na vida civil fosse aposentado por problema de saúde, entendeu? Entendi. Isso é a palavra reformado que cabe para o temporário. A questão da tutela antecipada, né, acho que você meio que misturou as duas coisas, mas, né, é uma situação nova também. Então, mas serve também. Se ele tiver nas Forças Armadas por decisão judicial e ele ficar doente, e essa doença o incapacitar para o serviço militar ou ir para o serviço civil, né, e se ele for considerado inválido, ele pode ser reformado sim. Da mesma forma que se ele estiver doente, ele não pode ser licenciado, tá? Se ele ficar doente, no período que ele estiver prestando serviço militar, ele não pode ser licenciado, ele tem que permanecer na força, fazendo tratamento de saúde até ele obter a alta. Perfeito. Agora uma coisa, a gente tem muito vocabulário para falar algumas coisas em relação aos direitos, assim, e não só para o militar, né? Eu acho que para todo direito a gente tem muito vocabulário e algumas coisas, às vezes, elas se confundem. Aposentadoria, provento, reforma. O que seria a aposentadoria em si? E a reforma, no caso do temporário, gera provento para ele? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para você o estatuto para a gente fazer um resumo, né? Ok. Do que seria a reforma.
A reforma é quando o militar, aposentadoria, vamos começar pela aposentadoria. A aposentadoria, na lei do serviço militar, e para o militar, ela é chamada de reserva, reserva remunerada. O militar de carreira, ao completar aquele tempo, né, que é 35 anos, agora estabelecido pela Lei 13.954 de 2019, o tempo passou de 30 anos para 35. Então, todo militar de carreira que completa 35 anos, ele passa para reserva remunerada. Então, seria a aposentadoria dele. Para o resto da vida, ele fica na reserva, recebendo a remuneração, tá? Okay. Então, guarda a palavra reserva. O militar temporário, atingindo os 8 anos, né, de permanência, os 8 anos determinado, ele passa para reserva não remunerada. Então, o que é a reserva? A reserva é a possibilidade do militar ficar à disposição das Forças Armadas, da nação, para que, se precisar que ele seja convocado, ele vai ser convocado, certo? Certo. Mas ele não fica eternamente. Existe um limite de idade dos militares de carreira, e os militares também, no caso de temporários, que servem para eles também. Mas aqui a lei fala mais dos militares de carreira. Existe a reforma. O que é a reforma? A reforma é quando o militar ele deixa de estar disponível para a nação, para as Forças Armadas, para ser convocado em qualquer tempo. Existe a reforma por idade, tá? No caso dos militares de carreira. Então, vamos supor, aqui tem a lei de serviço, o estatuto, que é a lei 6.880 de 1980, ele estabelece algumas idades limites para os militares, né, desde de soldado até os comandantes, né, a mais alta patente nas Forças Armadas, para eles ficarem à disposição de serem convocados, entendeu? Entendo. Vou pegar um exemplo aqui para você. Como a gente tem falado, um capitão, né, está aqui, no artigo 98, diz que a transferência de ofício para reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses. Aí um exemplo, 55 anos, postos de capitão-tenente, capitão e oficiais subalternos, que é tenente. Entendeu? Entendi. Então, o tenente de carreira, né, que tiver 55 anos de idade, ele passa a ser reformado. Beleza. Entendeu? Entendi. Agora, a reforma também, além do limite de idade, a reforma também, como eu te falei, é a indisponibilidade do militar perante as Forças Armadas, para serem convocados para qualquer finalidade precípua das Forças Armadas, né? E existe a reforma também por doença. E no caso de doença, foi aquilo que eu te expliquei com relação aos temporários. Aí existe a reforma por doença, tanto para militar de carreira e para militar temporário. E quem regulamenta também essa questão da reforma por doença é o Estatuto dos Militares. Então, por hoje foi isso. Agradeço, Cristiane, por disponibilizar seu tempo para responder essas questões. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais podcast. Eu que agradeço. Até mais. Tchau.